Porque o futebol é um esporte difícil, não é um esporte fácil. Mas quando você se dispõe, fala, não, eu tô disposto a aprender, qualquer um consegue fazer. O futebol é um esporte de quem erra, e não um esporte de quem acerta. Você vai errar muito mais do que vai acertar. E isso também na vida do empreendedor. Para você acertar, primeiro você tem que errar. Aí você entende, vai lá, corrige e não erra mais. Então, e aí o viver gigante tem a ver com isso, né? Porque eu tive que ser um gigante naquela época. Eu tive que escolher entre voltar ou seguir. E eu escolhi seguir. E aí o futebol transformou a minha vida. E isso se tornou um propósito. Eu falei, cara, é isso. Mas falar musculação, quando você começa ela é o melhor, porque ela é um imã de bons hábitos. Você vai se alimentar melhor, você vai dormir melhor, você vai beber menos, porque senão no outro dia você acorda de ressaca e o álcool atrapalha a tua evolução. Então, uma decisão que você precisa tomar na tua vida, começa a fazer musculação. No teu caso, começa a fazer futevôlei, que vai te gerar bons hábitos. E eu acho que o esporte em geral tem isso. Em algum momento da sua vida, em algum momento, sendo novo, sendo velho, sendo jovem, você vai ter que parar para cuidar do seu corpo e da sua alimentação. Em algum momento. Se você não cuidou durante a vida inteira, depois quando velho, você vai ter que cuidar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Growcast. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que eu amo na minha vida, que é o esporte, o quanto o esporte pode se tornar também na questão empresarial, que é o nosso foco principal aqui dentro do Growcast, né? Como que você pode transformar o esporte em algo rentável, em algo que seja na área do empreendedorismo, você transformar isso numa boa ideia de negócio, e também um outro assunto que eu tô tentando me apaixonar, que é uma alimentação saudável. E para isso, estou aqui com meu amigo Lucas. Seja bem-vindo, meu amigo. E muito prazer, é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite e vamos se aprofundar nesse assunto aí. Tenho certeza que vai ser um papo 10. E antes da gente entrar nos detalhes do episódio, quero trazer para vocês, claro, nossa parceira T-Flow. Tá aparecendo aqui na tela um QR Code, não tá? Aponta a câmera do seu celular no QR Code que tá aqui na tela. E usando o cupom GROW15, você vai falar com o time T-Flow da loja Iguatemi aqui de São José do Rio Preto, da T-Flow do Shopping Iguatemi aqui de São José do Rio Preto. E com o cupom GROW15 você vai ter 15% de desconto para renovar teu guarda-roupa. Então, ó, aproveita esse episódio, ele vai sair próximo ali do final do ano, começar 2026 com tudo. Talvez ele tenha saído em 2026. Não, até 2026 já saiu. Começar bem vestido, elegante. Você pode usar mais despojado, você pode usar mais social. A T-Flow atende todos os estilos, todos os públicos. Se você quiser revender T-Flow na sua loja, se você tiver uma loja multimarcas, pede para falar com o time de atacado. E se você tem o sonho de ter o próprio negócio e ter o suporte de uma franqueadora de excelência, pede para falar com o time de expansão, que você pode ter uma loja T-Flow com todo o suporte que uma franqueadora pode te oferecer com um produto de qualidade premium. E é claro que o nosso convidado tem presente. Você já ganhou um presente da T-Flow de quando a Carla veio, né? A Carla, que é a noiva do Lucas, já esteve aqui no Growcast, minha parceira. E hoje o presente é diretamente para ele. O Luanzinho já passou lá também, já viu no futevôlei lá. Já? E aí, manda bem ou mal? Manda bem. Manda bem? Luan é craque, viu? Luan veio aqui recentemente, o episódio dele saiu faz pouco tempo. Tem talento. Ah, então tá bom. Não é bom só fazendo roupa bonita, não. Não, com certeza. Obrigado pelo presente. Por nada, meu amigo. E, pessoal, além da T-Flow, nós temos o apoio da Roi Produtora aqui no nosso podcast também, no Growcast. A Roi, que é a produtora da qual eu sou sócio, tá aparecendo o QR Code aqui na tela. Se você quer mudar a forma que as pessoas enxergam a sua empresa, se você quer mudar o audiovisual do seu negócio e profissionalizar, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, fala com o nosso time comercial, que nós vamos montar uma proposta personalizada de acordo com o que o seu negócio precisa. Conteúdo não é feito de qualquer jeito, não é só ligar o celular e sair gravando. Tem que ter estratégia por trás. O Lucas escuta muito isso com a dona Carla. Bastante. Aprende muito, né? Eu também aprendo muito com ela. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do nosso trabalho. Então aponta a câmera do seu celular nesse QR Code, chama a gente que nós vamos montar essa proposta para você. E agora, sem mais delongas, quero saber porque aqui antes do episódio começar, você estava me falando que você teve a vida de jogador, né? Foi assim que o esporte entrou na sua vida. Então conta um pouquinho mais dessa trajetória até a gente chegar nas suas empresas atualmente. Bom, isso já vem de família. Minha família toda já pratica esporte desde quando eu me entendo por gente, quando eu comecei a ter essa parte mais consciente ali
Sempre acompanhei meus pais nos esportes. Minha mãe sempre gostou mais da parte de dança ali, step, academia. E meu pai já era mais do futebol. Meu pai já gostava bastante, gosta até hoje de futebol, acompanha, vive isso. No entanto, quando a gente vai para casa, ele sempre quer ver futebol, tá assistindo futebol. E isso vem já de família. E eu comecei com 12 anos, já treinava escolinha dentro da minha cidade, em Andradina. Já começava dentro de escolinha. E depois, minha primeira transição foi no Mirassol. O Mirassol, que hoje aqui na nossa região, É a né? referência, né? Com certeza. Eu acredito que a meninada, na época, né? Quando eu tinha 12 anos, quando eu fui pro Mirassol, acho que hoje o Mirassol é referência para todos eles aqui. Todos eles querem estar lá, querem ir no estádio, querem estar na escolinha do Mirassol. Então, era referência para mim também. Andradina é uma cidade um pouco distante dos centros maiores, onde tem mais oportunidades. E acabei passando numa peneira e vindo para Mirassol com 12 anos. Qual posição você jogava? Eu jogava de volante e lateral direito. E até hoje o Guga e o Rodolfo, que são os responsáveis lá pro Mirassol, jogavam nessa época. Então eu já conheço ele desde essa época lá. E hoje são os responsáveis por esse grande trabalho que o Mirassol vem fazendo, né? Então, fui para lá com 12 anos, meus pais me levaram. E isso hoje me incomoda um pouco, porque eu vejo algumas crianças de 12 anos levando isso de uma forma séria. E hoje, às vezes, eu vejo alguma criança de 12 anos e falo, cara, é apenas uma criança, só quero brincar. E nessa época, eu já sentia muita falta de casa. Fui para Mirassol, mas aí minha mãe me deixou lá chorando. Eu não queria ficar de jeito nenhum. Aí você veio pra morar no alojamento. Isso, a gente morava numa casa, porque como nós éramos menores de idade, tinha que ter um responsável, né? A gente não podia alojar no estádio sem ninguém responsável lá. Só maiores de idade poderiam alojar no estádio. Então a gente ficava numa casa onde tinha uma tia que cuidava de todo mundo ali, era crianças da região, e aí a gente jogava os torneios de acordo com a categoria. E fiquei em Mirassol durante 6 meses, mas nesse tempo sempre ia final de semana para casa. Só que todo final de semana eu queria ir embora. Eu falava, cara, hoje eu tenho essa consciência que eu era apenas uma criança. Porque eu queria estar no clube brincando. E aí tava lá com 12 anos já tentando levar a sério, acordar todo Responsabilidade de dia. horário, de cumprir, Exatamente. de alimentação. Exato. E aí com 12 anos não aguentei. Resumidamente, nessa primeira fase, falei, pai, quero vir embora. O Mirassol foi jogar um torneio em Andradina, foi convidado para jogar um torneio em Andradina, onde é a minha cidade natal. E aí, depois desse torneio, eu fiquei. E aí, meu pai conta, eu não lembro disso. Tenho vagas lembranças assim. Que o pessoal ligava, falava: vem, traz ele de volta. Ele não vai voltar. Meu pai falava: ele não vai voltar. Não, ele fala que não vai voltar. Porque eu só queria estar no clube, brincar com meus amigos. Eu queria jogar futebol sem responsabilidade, na verdade. Porque eu não entendia de fato o que era uma responsabilidade com 12 anos. Era uma criança. E aí depois me transferi para o Paranavaí, tive uma oportunidade novamente no Paraná com 14 anos. Fui para o Paranavaí, fiquei lá durante um ano. Mas aí, nisso, a gente tem um corte de mais de um ano, né? Que você tinha Isso. 12, ficou 6 meses, aí você voltou, ficou um ano em Isso, casa. fiquei um ano lá treinando, mas sempre praticando atividade física, sempre jogando futebol, sempre. Futebol sempre fez parte da minha vida até hoje. E tive uma oportunidade de ir para Paranavaí, fiquei lá durante um ano. E aí consegui passar num teste em Presidente Prudente. Lá a gente fez alguns amistosos, onde tinha olheiros lá, e aí gostaram Foi na de... época do Grêmio Prudente lá? Foi na transição de Barueri para Prudente. E aí nessa transição eles estavam atrás de meninos na região. Prudente é próximo do Paraná ali, não fica tão longe, fica cerca de 200 km do Paraná. E aí a gente fez um amistoso contra eles, eu fui bem, fiz gol, e aí fui fazer um teste lá, passei nesse teste. E aí fiquei 2 anos lá no Grêmio Prudente, né? Eu já tinha 16, nessa faixa de 15 para 16 ali. E aí fiquei dos 16, 17. E aí tirei minha carta lá e comecei a entrar na adolescência lá em Presidente Prudente. Sempre praticando E atividade aí física. a vontade de voltar pra Andradina já diminuiu? Já diminuiu mais porque eu entendi que aquilo poderia ser para a vida. Com Entendi. 15 anos ali eu já tinha uma consciência melhor das coisas, né? E sempre recebia aquilo ali, eu falava, pô, jogo futebol, ganho dinheiro, isso é bom. Mas na época eu ganhava R$ 50, R$ 100, era uma ajuda de custo, né? Que tinha ali, o alojamento fornecia toda a estrutura e dava uma ajuda de custo pra gente. E aí no Grêmio Prudente foi meu melhor salário, assim, na época 2010, eu ganhava R$ 400, eu falava, nossa, R$ 400,
já dá pra fazer alguma Era o coisa. salário mínimo da época, né? Exatamente. E aí tinha uns meninos que já começaram a assinar carteira, e aí aquilo me despertou um interesse maior em levar aquilo a sério. E já comecei a entrar dentro da disciplina de alimentação, de rotina, né? E aí comecei, como eu disse, a entender que isso poderia mudar a minha vida também. Comecei a conhecer outras pessoas que conseguiram transformar a vida através daquilo. E aí, depois do Grêmio Prudente, eu saí e fui minha primeira experiência fora do país. Tive um convite para morar na Polônia, onde eu morei lá durante 8 meses também, tudo jogando futebol. Essa foi minha primeira experiência internacional. Primeira, segunda divisão, o que que era? Era a primeira divisão, era um clube de divisão especial. Em Andradina tem um rapaz que mora lá, joga lá. Ele já jogava lá há 10 anos. E aí era final de ano, a gente tava num jogo festa, e aí nesse jogo eu fiz 6 gols. Eu falei, caramba, você tá bem, cara. Então quer ir pra Polônia? Não, e assim, conversa de eu entrando no carro, ele entrando no carro, ele falou, cara, tá bem, parabéns, então quer ir pra Polônia, não? Eu falei, claro que eu quero. Aí ele falou, quer ir mesmo? Eu falei, quero, pô, claro, tá doido. Uma oportunidade de ir pra fora do país, viver uma experiência diferente. Ele, tá bom, vou organizar. E ele era mais amigo do meu pai do que meu amigo, porque ele é um pouco mais velho que eu, 10 anos na minha frente aí. E aí ele conhecia meu pai, porque meu pai sempre foi do futebol também. Meu pai sempre jogava ali, quando tinha esses jogos festivos na cidade. Ia no clube, ele frequentava o clube onde meu pai sempre frequentou, desde... Meu pai é sócio desse clube até hoje. Meu pai há 20 anos vai nesse clube, então eu cresci lá, jogando bola lá, interagindo com todo mundo lá. E esse rapaz já frequentava lá o clube, então meu pai conhecia ele de lá. Aí, tive essa experiência fora do país, eu fui com um contrato bom de 3 anos. Só que até aqui no Brasil tem essa questão de estrangeiro, um limite de estrangeiro para poder estar no clube. E isso acabou pesando um pouco. E eles optaram por rescindir. E aí foi meu primeiro desânimo com o futebol. Mas esse foi meu primeiro contrato, assim, bom. Profissional de futebol. Exato. Quando eu lembro uma cena engraçada, quando eu fui receber meu primeiro salário lá na Polônia, eu recebi em espécie, assim, né? Na época, isso era 2014. Tá, tinha banco, mas não tinha Pix nessa época, nem nada, era muito transferência. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, tô rico. Aí ele, por quê? Eu falei, nossa, o que eu recebi aqui, meu Deus do céu, não coube dentro da minha mochila. Eu falei, não coube dentro da minha mochila. Ele falou, calma, isso aí. E ali eu falei, pô, acho que agora eu sou de verdade. Mas no Grêmio Prudente eu tive uma transição ali, ó, onde eu profissionalizei, né? Acabei saindo do estado de amador para profissional, isso eu tinha 16 para 17 anos. E aí já era a minha profissão na época, né? Às vezes a pessoa fala que o cara é jogador e fala, mas qual que é a sua profissão? É ser jogador. Jogador. É ser jogador. Às vezes as pessoas não levam tão a sério isso, só leva... Quando o cara tá em time grande. Exatamente, mas o cara que joga hoje no Rio Preto e o cara que joga lá no Barcelona é a mesma profissão, pô. Eles só são remunerados diferente, mas é uma profissão. Então eu comecei a investir nisso, levar muito a sério. E aí quando eu voltei da Polônia de férias, era uma temporada de férias, eles optaram por rescindir. Aí, pô, falei, caramba, isso aqui realmente dá dinheiro. Só que aí... Tinha rescisão contratual, o valor pra você rescisão, pegar? tinha. Peguei uma rescisão boa na época, assim. Até ajudei meus pais na época. E aí... Mas eu só queria jogar. E por mais que aquilo... eu fosse remunerado daquilo, eu tinha prazer de jogar futebol. Eu gostava, ainda gosto de jogar futebol, só que agora com outros pesos, né? Cada época da vida a gente tem prioridades, então... Naquela época, a prioridade era só se divertir e jogar. Não tinha esse peso de... não era mais um peso a rotina, porque eu sabia que para poder chegar lá eu tinha que ter uma rotina. E se eu tinha que seguir aquilo para chegar lá, eu tinha que fazer. E aí, depois da volta da Polônia, foi meu primeiro desânimo, minha primeira tristeza com o futebol, porque você tem que fazer uma transferência de federação para federação. Que é, por exemplo, eu estava no Brasil e tive que transferir para a Confederação da Polônia. E aí, quando quando volta para cá, você tem que transferir de volta. E isso tem uma taxa, né? Eles têm uma taxa de trabalho lá, de custo, para poder fazer todo esse trâmite. Aí, quando eu vim para o Brasil, eu fui para alguns clubes. Fui para Londrina, fui para Santa Catarina, fui para Goiânia, fui para outros lugares. E aí eu não conseguia. Os clubes que eu fui eram de menor expressão. E aí os clubes não queriam pagar essa transferência. Você lembra o valor da transferência de federação? Eu acho que na época era uns R$2.000, algo assim.
E aí eu ia pros clubes e os clubes falavam, não, você tem que pagar. Eu falava, pô, como que eu tenho que pagar? Isso é uma obrigação do clube. Eu tenho que jogar futebol. Isso aí é algo burocrático, eu não tenho que pagar. E aí eu fiquei 1 ano sem jogar nesse trâmite e aí depois consegui. Mato Grosso do Sul, fui jogar num time do Mato Grosso do Sul em Três Lagoas, que é a divisa com Andradina. E aí consegui essa transferência e voltei a jogar. Aí vim morar em Olímpia, que é aqui perto, fiquei 1 ano lá. Aí tivemos um acesso lá, que foi um auge também, porque não é todo clube que consegue um acesso, foi algo bem legal na minha carreira também. E aí depois fui para Santa Catarina. E aí, nesses Qual clubes, time em Santa Catarina? eu você fui jogou? pro time que chamava Joinville, Ah, Joinville, sim. em Santa Catarina. E aí, só que não era muito bom, estrutura ruim. Que ano que você jogou no Joinville? Isso foi... Eu tinha 21 para 22. Eu tô com 31, 10 anos atrás, 2000 Porque em 2016 o Joinville jogou a primeira divisão. Isso, mas era um time que era Fluminense de Joinville. Ah, tá. Não era Joinville, era Fluminense de Joinville. E aí era a segunda divisão de Santa Catarina, era a divisão de acesso. E aí cheguei lá, até engraçado essa história que eu falei da profissão. Cheguei lá, o pessoal todo era da cidade, aí com 3 dias de avaliação o cara me aprovou. Ele falou, ó, mas é o seguinte, para você ganhar um salário aqui, os meninos treinam de manhã e trabalham na escola à noite. Eu falei, não, pô, meu trabalho é o futebol, eu não vou trabalhar na escola. E eu vou receber pelo futebol, não vou receber pelo trabalho que eu vou fazer fora do futebol. Se fosse para fazer isso, eu fazia na minha cidade. Tava jogando amador lá, treinando, jogando amador, eu vou ganhar muito mais dinheiro que aqui. E lá eles pagam R$ 1.000, Que eu por ia exemplo. falar, a vida do jogador de futebol profissional tem até uma estatística, eu acho que é 95% dos jogadores no Brasil ganham menos de 2 salários mínimos. A realidade a gente fala é o operário da bola, né? Porque os de verdade é pouquíssimos, né? Que chegam nesse patamar. Vamos colocar aí acima de 30, 50 mil aí, que é uma realidade que... É só a Série A, né? Exatamente. Nem na Série B você consegue. Pouquíssimos, pouquíssimos. Que aí você consegue ter uma realidade diferente do que é a real, né? É que ninguém vê isso, né? E ali eu desanimei um pouco. Aí eu falei pro cara, não vou ficar. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte. Eu tenho um time na mesma divisão em Jaraguá do Sul, que era o Juventus de Jaraguá. E aí, tu não quer ir pra lá? Eu sou patrocinador lá, porque ele era dono de uma escola profissionalizante, tinha várias em Santa Catarina, e ele patrocinava esse time. Lá é melhor e tal, vai ser bom pra você. Aí beleza, aí fui. Aí fiquei 1 mês de avaliação lá, e aí eu vi o cara toda hora ia começar o campeonato, aprovava, desaprovava reprovava, aprovava. E aí eu falei, cara, eu vou ficar nesse aqui, o cara tá esperando só eu treinar mal pra me mandar embora. E nisso os caras, não é possível que você não vai ficar, que você vai ficar. E eu tava super animado, porque a divisão de acesso em Santa Catarina é muito boa em questão de visibilidade, tem vários times grandes em Santa Catarina também. Além do estilo de vida de Santa Catarina, que é bom, um padrão muito bom também, morava num lugar bom. Cheguei lá, era 1 por quarto, comida boa, salário bom. Aí eu falei, pô, vai ser legal tá aqui. Aí o treinador acabou falando, no final eu fui dar um checkmate, ele falei, professor, já tô aqui 1 mês, vai começar o campeonato, alguns já se inscreveram, outros foram reprovados, e até agora você não me deu uma posição do que vai ser. Ele falou, cara, faz o seguinte, você quer ficar aí treinando? Eu falei, eu quero ficar treinando se eu for ser utilizado, se eu não for ser utilizado, eu não quero ficar treinando só para treinar. Ele falou, não, porque eu tenho 4 volantes A, e aí eu não sei se eu vou te aproveitar muito. Eu falei, cara, você quer contar com o meu trabalho? Aí ele falou, eu não sei. Aí eu falei, não, se você não sabe, então é não. Tô indo embora. Aí peguei minhas coisas e fui embora. Aí cheguei em casa contando pro meu pai, falei, pai, tô desanimado. Meu pai já trabalhava há 20 anos numa empresa. Ele falou, vamos trabalhar comigo. E aí comecei a trabalhar nessa empresa do meu pai, nessa empresa que meu pai trabalhava, não do meu pai. Era uma rede de pós de combustível, tem até aqui na região, chama Poço Sertanejo, tem em Nova Granada, Votuporanga, e a matriz é em Andradina. E aí ele falou, mas você vai começar de peãozão lá, frentista. Então eu falei, não tem problema. Aí comecei a receber em dia, sabe, benefício, ticket de alimentação, cesta básica, plano de saúde. Eu falei, quer saber? Eu já tava com 22 anos. Eu falei, até agora eu não conquistei quase nada com futebol. Eu vou atrás das minhas coisas. Vou parar com isso, vou mudar o Porque em toda trajeto. essa trajetória dos 12 aos 22, são 10 anos que você teve para valer 8 meses de bom salário na Polônia. Exatamente, exatamente. Foi o meu maior salário, assim, na época, e o resto foi tudo nessa faixa, 2, 3 mil. Algo que não iria mudar a minha realidade, né? Então, aí, comecei a investir nos estudos mesmo. E aí, já
Ali com 3 meses já eu... Sempre o esporte ele disciplina muito essa questão de perseverar, de ser focado, de ter resiliência nas coisas. E comecei com 3 meses, já vim para caixa. E aí de caixa, depois de 3 meses, já fui para administrativo. Fui em um ano assim, já cresci rapidinho dentro do posto. E aí comecei a estudar administração, sou formado em administração também, porque achava que isso seria a área que eu iria seguir ali. Fiquei durante 4 anos, mas nisso eu já jogava futebol, já praticava futebol, já praticava musculação, sempre fui do esporte, sempre. E aí a Carla, onde a Carla entrou na minha vida, a gente já se conhecia. E eu, nessas fases de viajar para vários lugares, já morei em vários estados, já tinha morado em Mirassol. Rio Preto era uma referência que eu tinha. Falei, cara, eu vou morar ou em Rio Preto, ou em Maringá, ou em Campo Grande. Que eram 3 cidades que eu tinha conhecido e tinha gostado muito. E eu nunca me vi em Andradina. Então eu fiquei durante 4 anos que eu morei em Andradina mesmo. Durante só a minha infância ali, até a hora que eu saí de Mirassol. O restante sempre viajando, fazendo teste, morando em outras cidades. E essas eram as cidades que eu sempre tinha o desejo de morar. E aí a Carla já morava aqui. Aí eu falava pra Carla, ó, se um dia tiver uma oportunidade em Rio Preto, eu queria morar aí. E aí sempre ajeita pra mim, porque eu preciso ir pelo... Mas vocês eram amigos ainda? Isso, a gente já saiu até em casal. Eu com a minha ex-namorada, ela com a ex-namorada dela. Estivemos no mesmo rolê, porque nós somos de cidades pequenas. Sim. E aí tínhamos amigos em comuns. Mas a gente nunca teve essa questão de se relacionar, nunca. Sempre conversas bem direcionadas para trabalho, assim, em relação a isso. Porque eu tinha essa vontade de morar aqui. A minha ex morava aqui, então eu vinha para cá passar final de semana. Falei, cara, eu quero morar aqui. Só que tinha a minha questão do trabalho lá. E aí isso me prendia lá. A minha mentalidade presa lá. E aí eu saí do posto. Aí, um mês depois, a Carla eu já estava tocando umas áreas de lazer lá, que tinha arrendado. Tava trabalhando com isso, tava dando um retorno legal, mas já comecei a empreender. A minha fase empreendedora começou ali. Depois que eu saí do posto, aí ela falou, ó, tem uma oportunidade para você aqui em Rio Preto, de professor de futevôlei. Eu falei, nossa, professor de futevôlei, mas nunca dei aula. Ela falou, não. Você jogava por lazer, por Eu esporte? só jogava. Assim como eu jogava futebol, eu jogava futevôlei. Às vezes eu tava num clube, e aí vinha final de semana jogava, ou às vezes tava parado esperando algum clube, sempre tava ali jogando futevôlei. Sempre joguei. Futevôlei já tá há uns 10 anos da minha vida ou mais. Ela falou, ó, eu vi que você veio aqui em Rio Preto jogar um torneio uma vez e não tem professor. Eu falei, ô louco, não tem professor. Eu falei, quantos habitantes tem em Rio Preto? Ela falou, uns 500 mil. Eu falei assim, e quantos professores tem em Rio Preto? Ela, uns 2. Eu falei, 2? E aí, um lugar onde eu treinava em Andradina, um professor saiu de Americana e foi pra lá. Eu falei, cara, quando você veio pra cá, qual foi a conta que você fez? Qual que é a conta pra gente metrificar, assim, se vai dar bom, se não vai? Ele falou, cara, você pega a população e aí supõe-se que 10% da população pratica atividade física, então 50 mil. E aí você coloca que 5% realmente pratica, porque desses 10 é aquele pessoal que vai e volta, não leva a sério e volta, mas que 5% realmente de fato faz. Eu falei, pô, 25 mil. Aí falou, aí desses 25 mil aí você divide, musculação, futebol, natação. Eu falei, ô louco, 25 mil? Eu falei, não dá pra pegar, hein? Vai sobrar gente aí. Vai ter uma fatia eu ali. falei, tá sobrando gente. Aí eu falei, cara, como que eu faço para aprender? Ela, ó, tem um curso assim, assado, faz esse curso, e aí a gente começa. Eu falei, beleza. Aí vim conhecer o espaço, adorei o espaço, é o espaço que eu tô até hoje. E aí eu falei, caramba, velho, 25 mil, falei, vamos para cima. E aí é onde a Carla entrou na minha vida, em questão de empreender, do digital, de se posicionar. No tanto que quando a gente começou a ficar, ela falou pra mim assim, a gente só vai namorar se você fizer um Descomplicando no Instagram, senão a gente não vai namorar. Porque eu era zero, cara, zero. Que meu Instagram hoje, zero. E aí o futevôlei entrou na minha vida aí nessa parte, 2021. E aí foi quando você veio para Rio Preto, começou a dar aula de futevôlei. Você dá aula em vários lugares ou você tem um lugar específico que você dá aula? Como que é? Cara, hoje a gente trabalha na Estação Samar, nossa escola de futevôlei fica na Estação Samar. E aí, quando eu vim pra cá, eu vim com
um contrato de exclusividade com eles. A intenção não era dar aula em nenhum outro lugar a não ser lá. Então, no começo, eu vim dessa forma para cá, até por questão de oportunidade mesmo, por me abrir as portas. Eu falei, não, beleza, vamos embora. Mas no nosso projeto, eu lembro que a minha meta era ter 25 alunos. Eu falava, nossa, eu preciso ter 25 alunos. E aí já comecei com 10, e aí o negócio foi tomando uma proporção diferente. E aí, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu falei, cara do céu, como eu gosto disso, como é prazeroso estar aqui. Por que que eu ficava dentro de um escritório fechado lá, sem direção nenhuma, achava que eu gostava daquilo. Hoje eu entendo que eu não gostava daquilo, porque eu não via a hora de ir embora. Quando dava domingo, eu falava, pô, amanhã é segunda-feira, nossa, tem que ir lá. Agora é completamente diferente, pode ser feriado, pode ser domingo. O meu prazer em estar lá e empreender, né, dentro disso Porque é você, muito maior. por exemplo, você falou, eu fiz administração porque eu achei que seria. Administração, você hoje tem os seus negócios. Com então, certeza. você usa para isso. E aí você sabe, vou ter uma pessoa cuidando de mim nessa parte, mas você sabe acompanhar o que ela tá fazendo. Exato. Porque tem muito empresário que tem ideia boa, começa a empresa, mas ele só quer fazer a zona de prazer dele e é onde toma golpe, funcionário rouba. Sim. Então, você tem uma preparação para você não passar por isso. Isso aí foi muito válido. Hoje, dentro dos negócios, né, que eu tenho, isso aí, pô, me deu um norte muito grande, né? Trabalhei em caixa, trabalhei com parte financeira, trabalhei com contabilidade, com faturamento. Então, isso me ajuda muito hoje dentro dos negócios, a controlar eles e a entender para que rumo a gente vai, para qual meta a gente tem que ter. Então, me ajudou demais. E aí, dentro disso, eu comecei a empreender, a ver outras frentes e outras possibilidades que a gente poderia agregar no negócio. E você falou, tua meta era 25 alunos. Hoje você tem quantos alunos? Hoje a gente tem 85 alunos. 86 dão aula em quantos ali? A gente dá em aula em 3 professores lá. Então, a média de 25 a 30 ali é o que um professor consegue ter durante a semana. Eu acredito que até uns 50 alunos ali, um professor consegue atender com qualidade. Mas aí, depois que foge disso, já fica um pouco mais difícil, porque o futebol é na areia, né? Desgasta um pouco fisicamente, aí você tem que falar, andar na areia. É puxado. Eu ia perguntar isso, porque, por exemplo, eu amo futebol, sei coisas que nem você tava falando, eu sei do Barueri, virou Prudente, do Joinville, e sempre eu vou ligando coisas relacionadas. Eu sou palmeirense, sempre torci Sim. muito, né? Só que eu sou grosso com força, pelo amor de Deus. Eu sou grosso com força, não tem condição. Aí fui jogar no gol, eu sou ruim no gol. Mas eu vejo uma galera aprendendo a jogar futebol e que, cara, nunca jogou bola, nunca fez. É um esporte que qualquer um consegue aprender? Cara, eu digo que quando você se dispõe a fazer, porque o futebol é um esporte difícil, não é um esporte fácil. Mas quando você se dispõe, fala, não, eu tô disposto a aprender, qualquer um consegue fazer. Qualquer um consegue fazer. Independente das suas limitações, qualquer um a gente consegue adaptar. A gente tem o método, né, do Projeto X. Então, a gente consegue entender a necessidade de cada um e trilhar um caminho. Mas o primeiro passo é entender assim, tô disposto, quero aprender. Aí não tem ninguém que te pare. E quando que foi essa virada de chave, que nem quando você fala que veio para Rio Preto, você veio como um professor de futebol. E você já tá falando, o projeto, o nosso método. Isso é uma cabeça empreendedora. Com certeza. Eu me identifico na consultoria. Eu era um consultor, aí de repente eu falei, não, eu quero ter uma empresa de consultoria. É totalmente diferente esse jogo. Teve uma virada de chave? Teve um ponto ali? Teve. Qual que foi? Teve. Foi até engraçado, porque essa virada de chave aconteceu com a Carla, né? Ela já é muito mais experiente que eu em relação a isso, né? Já tem uma empresa há mais de 10 anos aí no mercado, tem outra empresa de semijoia. Então, ela é a minha mentora, ela é a minha consultora ali dentro dos negócios. E ela me orientou assim, ela falou, beleza, você tá aqui há 1 ano e meio, 2 anos, mas você é o professor da estação. Quem é o Lucas? E aí? Ninguém sabe o que é o Lucas, qual que é a história do Lucas, de onde o Lucas vem. A gente pode fazer disso um negócio. Aí eu falei, beleza, então vamos criar uma marca. Aí o Projeto X nasceu com a intenção de ser vários projetos. Por que projeto? Porque projeto, hoje a gente tem o projeto de futebol e a gente tem um projeto de marmitaria, que é a Vovê Gigante. E aí a gente tem outros projetos também, que é a venda de uniforme, a gente tem venda de top, a gente tem venda de blusa, boné. Então a gente também já está dando mais abrindo um braço para mais um projeto ali.
E a gente pode fazer disso. A gente pode vender uniforme e aí agregar patrocinadores. E aí a gente pode fazer campanhas, a gente pode fazer collabs, a gente pode fazer vários negócios. A gente pode, de fato, fazer disso um negócio. Eu falei, ô, louco, é isso mesmo que dá para fazer. Ele falou, dá. E aí foi onde eu comecei a ir atrás de curso, enfim. A gente participa do X, que é uma imersão, e isso nos ajuda bastante a ter bastante direcionamento, tem bastante mentores, tem bastante troca, network. Então, isso nos ajudou muito e nos ajuda até hoje. Eu falo que o conhecimento, quando você acha que está entendendo alguma coisa, surge outra. E aí esse foi o primeiro segmento, o esporte, né? E o Viver Gigante é o nosso slogan. Porque quando eu vim de Andradina para Rio Preto, tava bem na época da pandemia, né? Tava naquela época de 20 para 21. De 20 para 21, e aí, pô, várias tragédias acontecendo, muita gente morrendo em relação ao processo que a gente estava vivendo lá. E em 3 meses que eu estava em Rio Preto, minha mãe faleceu. Caramba. Com 3 meses, quando a gente começou a fazer esse estudo da marca, e aí com 3 meses minha mãe faleceu. Então, quando você vai criar a marca, você precisa fazer toda uma linha do tempo da sua história, né? E aí eu gostava de uma frase que eu escutei do Cortella, mas não é dele, que é: a vida é muito curta para ser pequena, né? E aí aquilo me pegou muito naquela época, porque eu tinha 2 escolhas a serem feitas. Ou eu teria que seguir do jeito que eu me propus a vir a Rio Preto, a crescer, porque quando eu saí de Andradina eu falei, eu nunca mais volto para Andradina. Eu nunca mais volto para Andradina, é daqui para frente, eu não volto mais para trás. Minha mãe falou, você é maluco, você tá aqui com o negócio, o que você vai fazer lá? Você vai se arriscar no negócio. Eu falei assim, se não der certo, você me recebe aqui de volta? Ela falou, receba. Eu falei, então tá tudo bem. Vou pra cima, vambora, vamos ver o que vai dar lá. Eu não sei o que tem lá, eu quero ir lá Pra ver. quem foi até pra Polônia, o que era vir pra Rio Exato, Preto, eu tinha né? 17 anos, foi meu primeiro voo internacional. Entrei no voo sozinho, fui parar num país que eu não sabia nem falar a língua, ali, nem nada. Eu falei, mãe, você vai me receber de volta? Ela falou, eu falei, então eu vou, vamos ver o que tem lá. E aí aconteceu, né, essa perca da minha mãe. E aí no estudo de marca, a gente falou, pô, a gente pode melhorar essa frase. E aí tava na época da Copa, gigante pela própria natureza, e o verde tem a ver com vida, que é a nossa cor também. E aí eu falei, pô, aí ele falou, aí no dia da apresentação ele falou, ó, o que você acha de viver gigante? Eu falei, ô louco, viver gigante é forte. E aí o viver gigante tem a ver com isso, né? Porque eu tive que ser um gigante naquela época. Eu tive que escolher entre voltar ou seguir. E eu escolhi seguir. E aí o futebol ele transformou a minha vida. E isso se tornou um propósito. Eu falei, cara, é isso. Eu vou usar o esporte para transformar a vida das pessoas. Todo mundo que chegar em mim ou através de mim vai ter que ter uma transformação. Essa pessoa, ela tem que sair daqui, nem que ela passe aqui uma vez, mas ela tem que sair diferente da maneira que ela entrou. Não é só uma aula de futebol. Exatamente. Não é só uma aula de futebol. É uma experiência que a gente tem que E como que você proporcionar. consegue proporcionar essa experiência? Cara, eu falo que o futebol é um dos poucos esportes onde você pratica descalço. E essa sensação de poder praticar uma atividade física na areia remete à praia, porque, pô, você tá ali na frente do mar, a areia, aquela vibe, né? Aquela sintonia, aquela energia que existe ali naquele ambiente é muito gostosa. E aí você poder chegar ali descalço, praticar uma atividade física que já gera, né? Esse estado ali de flow, de, pô, venci. Quando é o, como que chama? O sentimento quando a gente bate ali o suor, eu esqueci o nome, agora me fugiu. Eu não vou saber o sentimento que você está buscando. Tem a endorfina, que É isso, é endorfina. É o prazer, né? Exatamente. A gente consegue atingir o hormônio de prazer de 2 formas. Ou comendo, ou praticando atividade física. Eu falei, ô louco, tem 2 negócios aqui, ou comendo ou praticando atividade física. E aí, quando você pratica o futebol, ele já tem aquela vibe legal. E aí, quando você bate a endorfina ali em você, você fala, nossa. E não tem como explicar. É uma coisa assim que só quem faz sabe. Então, para as pessoas às vezes que vêm do zero, ela nunca praticou, elas acabam se apaixonando. A gente brinca que tem o bichinho da areia, quando ele pica, dificilmente a pessoa consegue sair. Porque é apaixonante, é viciante mesmo. E aí a gente conseguiu também criar essa outra frente da alimentação. Que aí foi onde você
estudando sobre, você falou, cara, se eu posso proporcionar endorfina através do esporte, outro caminho é a alimentação, por que não? E aí, da onde que vem essa pegada? Que é totalmente diferente, né? O Claro. futebol e o esporte já estava na tua vida. Por tudo que você falou aqui, você era um bom jogador. Então, pra mim, aprender futebol provavelmente vai ser difícil. Mas pra você, era algo natural pra você fazer ali. Mas e a alimentação é algo não tinha nada a ver. Como que Sim. foi? Só pegando um pouco antes que você falou assim, cara, eu vejo bastante pé duro que joga futebol, mas por que que eles Meu pé é duro e é torto. Meu pé é assim, ó, meu pé é 15 para as 3. É duro. Dá pra arrumar, dá pra arrumar, tá dá bom. pra arrumar. E a virada de chave foi com a Carla, ela gostava de jogar futebol e praticar altinha, a Carla ama praia, a gente tem uma sintonia muito, muito legal com praia. E ela falou, cara, eu quero treinar futebol pra poder ir na praia e jogar uma altinha. E ela falou, às vezes você tá treinando futebol lá e você quer incentivar para a pessoa jogar torneio. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Pensa nisso. Aí eu falava, não, eu vou ensinar futebol só para quem quer jogar. Quem não quer jogar, não tem dificuldade, eu não vou ensinar. Aí quando ela me falou isso, ela foi num torneio comigo, aí ela me falou isso. Cara, eu falei, e aí, como foi? Ela, horrível, não gostei. Eu falei, mas por que você não gostou da experiência do torneio? Ela falou, porque não é isso que eu quero. Ela falou, eu quero qualidade de vida, quero me sentir bonita, quero cuidar do meu corpo e quero jogar minha altinha na praia. Ela falou, pensa nisso, seu público é esse. Aí eu parei para analisar o meu público, eu falei, caramba. Você estava vendendo o que você queria vender e não o que o teu público queria comprar. Exatamente, exatamente. Aí quando eu virei essa chave, foi onde a gente também começou a agregar mais alunos e a gente começou a se comunicar mais dessa forma. Que é isso, para um gigante da vida, para quem quer ser um gigante. Porque até falando sobre isso, né? Se o aluno começa e você coloca como objetivo dele jogar um torneio, se ele não chegar no torneio, é como se ele tivesse fracassado em todos os treinos. E se ele for no torneio e perder no primeiro jogo, é como se os treinos também não estivessem adiantando de muita coisa. Exato. Se for pra jogar altinha na praia, ela chega com os amigos, ela consegue bater 2, 3 altinhas, bater umas embaixo. Cara, valeu muito a pena. Pra ela é melhor que um troféu. Olha, muito melhor. E Pra não tem ela a sensação de perca. Porque Exato. a evolução é só você contra você. Num torneio, você tá jogando com alguém que vai ser melhor. Pode ser melhor. Exato. Então faz muito sentido. É isso. Então, essa foi uma virada de chave dentro do nosso negócio, né? Porque eu entendi de fato qual era o público que eu atendia ali. Comecei a fazer esse estudo de casa. Falei, cara, é isso. É o pai de família que vem aqui, ele quer ter 1 hora para esparecer a cabeça. E ele quer jogar um contra ali, rachar um contra o outro. Ele não quer esse clima de competição. Tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta também. Então, é saber respeitar e peneirar ali, né? De fato, quem gosta, quem não gosta, para todo mundo, no final, sair feliz ali. E se você tiver quem quer jogar torneio, você dá o treino pro cara com mais Exato. intensidade, pra mulher com mais intensidade. Isso. Legal. E aí, a gente foi conseguindo alinhar essas frentes aí hoje. Quando que veio a alimentação? A alimentação veio durante o dia a dia ali mesmo. A maioria dos meus alunos são empresários aqui da região, tem negócio. E aí, sempre acompanhando eles ali no Instagram, eu percebia que, pô, você vê que o cara posta uma pizza, posta alguma coisa. A alimentação sempre fez parte da minha vida, sempre tive que, por mais que eu sempre fui um atleta, né, comecei até os 22, 23 ali, e eu sempre tive que seguir uma alimentação, não adianta, às vezes não era o que eu queria comer, mas tinha que comer pela vida e o estilo de vida. Então, isso é um estilo de vida hoje que eu já seguia e continuei, mesmo depois de parar com essa fase do atleta, mas continuei seguindo por estar trabalhando com esporte. E é uma coisa consequente, né? Se a gente começa a praticar uma atividade física, fazer musculação, você quer comer melhor. Você não quer comer besteira, você quer seguir uma linha ali porque na nossa consciência a gente sabe que não faz bem. Eu acho que foi o Renato Cariani que eu vi falando que quando você... ele fala sobre musculação, né? Mas serve pro futebol e serve para qualquer esporte. Mas ele fala, a musculação, quando você começa ela é o melhor, porque ela é um imã de bons hábitos. Você vai se alimentar melhor, você vai dormir melhor, você vai beber menos, porque senão no outro dia você acorda de ressaca e o álcool atrapalha a tua evolução. Então, uma decisão que você precisa tomar na tua vida, começa a fazer musculação. No teu caso, começa a fazer futevôlei, que vai te gerar bons hábitos. E eu acho que o esporte em geral tem isso, né? Exato. Tem uma frase que eu gosto que às vezes as pessoas dizem, mas qual que é o melhor lugar para ir? Qual que é o melhor horário para ir? Cara, o melhor horário é o seu horário. Qual horário que você pode ir? É 3 horas, é 4 horas, 5 horas? É o que se enquadra melhor para você. A melhor academia
é a que você quer ir, não a... É que o esporte, quando você pratica em dois, você acaba tendo um incentivo ali. Mas o esporte, ele ajuda a desenvolver muito essa parte mental, né? De poder, pô, eu preciso disso, eu preciso melhorar a minha vida. E, cara, uma frase que eu escutei semana passada em umas páginas que eu sigo de atividade física que falava assim, em algum momento da sua vida, em algum momento, sendo novo, sendo velho, sendo jovem, você vai ter que parar para cuidar do seu corpo e da sua alimentação. Em algum momento. Se você não cuidou durante a vida inteira, depois quando velho você vai ter que cuidar. Se você cuidou quando novo, provavelmente quando você tiver mais velho, você vai prolongar um pouco mais o seu tempo de vida lá na frente. Então, quanto antes você ter essas frentes bem cuidadas, lá na frente você vai colher o resultado disso. Então, em algum momento eu falo, nem é com futebol, é qualquer coisa, faça o que te dá prazer. Você vai ter que cuidar do seu corpo e da sua alimentação. Então, aí a alimentação entra nisso. Eu falei, pô, esporte e alimentação caminham junto, como o Cariano citou. Se você começa a praticar atividade física, você vai querer comer melhor. Mas o gap maior foi acompanhando meus alunos ali durante o dia a dia, porque cara, o empresário ele não vai falar assim, não, vou parar aqui 1 hora para comer e aí depois aí eu volto para os negócios. Não tem isso não. O cara não tem hora, tem, tem hora para acordar, mas não tem hora para dormir. Então, a marmita veio para ser prático ali, né? Ser praticado ali durante o dia a dia para que você consiga ter uma rotina mais saudável. Por exemplo, não almocei 3 horas da tarde ainda, ao invés de você ir lá comer um salgado, pô, vai ali 5 minutinhos, esquentou, tá pronto. Te fez comer bem, saudável, certo? Às vezes, 10 horas da noite, a primeira coisa que você pensa, vou comer um lanche, vou comer uma pizza. Se você tem ali na sua casa, vai ali, descongela, é super prático. Então, surgiu para tornar prático e saudável a rotina de alguém que não tem um tempo ali, vamos supor que não tem um tempo separado para aquele momento que é almoçar e jantar. As marmitas veio para atender esse público, essa dor. Qual que é como que é para você explica pro pessoal aí que tá assistindo e que se interessar, você tem um plano mensal ali com as marmitas? Pode, se eu ligar lá hoje para no almoço eu consigo pegar ou é para quem é mensalista com você? Como que é teu modelo de Hoje negócio? o nosso modelo de negócio funciona sob encomenda. A gente tem algumas marmitas à pronta entrega, mas o nosso foco é sob encomenda, então durante a semana, nós pegamos as encomendas e aí temos um dia de produção. E aí é onde a gente produz e entrega para o pessoal que encomendou na semana passada. Então, é até por uma questão de logística também. E aí, conforme for a demanda, a gente vai aumentando esses dias das produções. Vocês já entregam elas congeladas ou vocês entregam temperatura fresca e a pessoa congela? Se a pessoa tiver disponibilidade para retirar no dia, normalmente você já pega in natura. A gente nem congela, já entrega in natura, mas o ideal é congelar para manter a vida útil dessas marmitas por um pouco mais de tempo. Então, nossas marmitas congeladas ali, elas têm uma vida útil de 20 dias, que você pegando, então tem 20 dias para consumir ela congelada, que ela mantém o sabor ali que foi feito, o tempero. E tem uma forma de descongelar prática? É micro-ondas? É Eu sempre- banho-maria? O que você recomenda? Como é que é? Antigamente era um banho-maria, né? Mas eu acho que o micro-ondas facilitou a vida de todo mundo, né? Mas eu sempre aconselho as pessoas a tirarem, por exemplo, vou comer na hora do almoço, meio-dia, 1 hora, uma previsão. Tira ali pela manhã, deixa ela descongelar in natura, porque aí ela vai ficar por menos tempo no micro-ondas. Se você já coloca ela congelada, ela vai exigir um pouquinho mais de tempo. Então, sempre entre 6 a 8 minutos ali, dependendo do que for, porque a gente trabalha com escondidinho, com macarrão, com arroz, com feijão, e cada uma exige um tempo ali. Então, a média é de 6 a 8 minutos, onde você tem uma refeição ali prática e saudável. Eu falo que em 20 minutos você almoça. Se ela tiver congelada, aí vai demorar mais. Aí você Isso. vai ter que deixar mais no De micro-ondas. 8 a 10 minutos Aí normalmente se ali. tiver temperatura descongelou, você vai Aí você esquentar fala, 2 eu minutinhos sempre ali. falo, coloca 6 minutos e vê se tá bom. Não chegou, aí você coloca mais uns 2 minutinhos, que certeza. Isso depende da potência do seu micro-ondas também. Entendi. Varia Então, muito. a tua intenção com isso foi praticidade. Então, um empresário que tá lá na empresa dele, tem a geladeira, tem um frigobar, ele tem o almoço dele ali, tá prático, tá no jeito e tá saudável. Porque Exato. realmente isso acontece. Hoje, por exemplo,
exemplo, eu trouxe a marmita, eu vou almoçar no escritório. O dia que eu não almoço no escritório, a chance de você comer uma besteira é muito grande. Muito. Ah, mas eu vou no restaurante, eu vou comer arroz, feijão, um bife e uma salada. Cara, no restaurante, você tem um monte de coisa ali que instiga. Você foge da E quantidade na hora que da você... fome, a hora da fome é a questão. E no mercado com fome, você vai comer besteira. Exato. Semana passada, eu passei no nutrólogo e eu não como, cara, justamente por conta da correria. Eu como muito errado, como nos times errados. Ele falou, cara, sente muita fome? Eu falei, muita fome. Porque às vezes você tá no meio da aula ali, às vezes eu vou 1, 2, 3, 4 aulas, Você 5 queima aulas muita seguidas. caloria, né? Exatamente. Ele falou, cara, você precisa comer. E aí você não come. Então eu só almoçava e jantava uma marmitinha. E aí eu queria perder um pouco de peso. Ele falou, não tem como. Seu corpo, ele entende que se você ficar muito tempo sem comer, ele retém aquela gordura que você tem no corpo ali. E aí se você fica muito tempo sem comer, aí o que você quer comer? Você quer comer algo recompensatório. Você quer comer algo gostoso, você quer comer um doce. Você não quer comer o que você tem que comer, que é um arroz, um feijão, uma salada Se ali, você uma vai proteína. comendo com a frequência certa durante o dia, você vai sentir menos vontade de comer errado. Você não vai sentir tanta vontade de comer doce, porque você, teoricamente, vai estar bem alimentado. Então, essa vontade insana de comer doce é porque você gosta de comer o doce. E aí, quando você fica por muito tempo, a sua cabeça entende que, assim, vou comer algo gostoso. Não vou comer algo que eu tenho que comer. E aí é onde você acaba errando, né? Aí você quer comer um lanche, quer comer uma pizza. Meu sonho era viver gigante, desenvolver uma marmita que já venha com uma barra de chocolate de sobremesa, que essa barra acelera o emagrecimento. Isso aí, você tava milionário. Esse é o negócio. Mas o intuito de viver gigante é isso, a gente conseguir... É o sacrifício que você faz pela tua Exato, recompensa, e a né? gente conseguia, eu falo assim, quem que se enquadra hoje dentro do Viver Gigante? Aquela pessoa que é ativa, que se preocupa em cuidar do seu corpo, da sua mente, principalmente, porque se a mente não tá legal, o corpo não funciona, então essa parte mental eu sempre prezo bastante na aula, porque eu falo assim, o futevôlei é um esporte de quem erra, e não um esporte de quem acerta. Você vai errar muito mais do que vai acertar. E isso também na vida do empreendedor. Para você acertar, primeiro você tem que errar. Aí você entende, vai lá, corrige e não erra mais. Então, eu falo o esporte, o futevôlei, sempre quando a pessoa vem para o primeiro contato, eu falo assim, ó, o futevôlei é o esporte de quem erra menos, não de quem acertar mais. Eu tento fazer uma psicologia reversa ali para a pessoa. Então, se acostumem com o erro, aprendam com o erro e evoluam com o erro. Ele vai fazer parte do nosso processo em qualquer fase. Você... No primeiro contato, quando eu já estou no contato intermediário, ali numa fase intermediária, ou no contato mais avançado. Ele faz parte. Então, saibam Perfeito. lidar com ele e aprendam. E só antes da gente finalizar, eu gostaria que você me falasse sobre duas coisas. A primeira, para a gente não sair desse assunto e depois voltar. Quem quer te seguir aí nas redes sociais, acompanhar mais sobre o seu trabalho, saber sobre as marmitas, saber sobre o futevôlei, fala os seus arrobas que vão aparecer aqui para quem tá assistindo pra gente. Vamos lá. Antes era tudo ligado ao Lucas Santos Xavier, que é o meu pessoal, né? Lucas sem o S, Santos Isso, Xavier, né? exatamente. Esse é o meu pessoal. E aí a gente tem 6 meses que a gente criou o Viver Gigante PX. Que lá na bio tem um link onde você é direcionado direto para o WhatsApp e pode pedir todas as informações também. Em relação à marmita, em relação ao futevôlei, o Viver Gigante PX é voltado justamente para as marmitas e para a aula. E o Luca Santos Xavier é para os parceiros, para a minha rotina de dia a dia, para quem quiser me acompanhar, entender como funciona um pouquinho do nosso dia a dia, dos nossos processos. Sensacional. E antes de fechar, uma coisa que eu não perguntei. Me fala uma curiosidade sobre a Polônia. A Polônia... Jogou na neve lá? Joguei. Mas me fala assim, de alimentação, de cultura, algo que a gente não imagina e que pra eles lá é normal. Cara, já que a gente tá ligado... Porque no Brasil, não sei se você sabe, os gringos, eles ficam impressionados do chuveiro elétrico. Do chuveiro. Lá você pode, você vai a chuveiro a gás. Fala, como que você passa água na energia? Não é contra-intuitivo. Sim, é sim. algo que é muito usado no Brasil. Eu estranhei bastante isso, porque lá não tem o chuveiro, né? A maioria dos chuveiros são essas duchinhas que a gente tem em casa, né? Então eu estranhei bastante. E aí você toma banho dentro de uma banheira, assim. Na maioria das casas é assim, pouquíssimas tem esse estilo que a gente tem aqui no Brasil, né? De chuveirão lá. Mas já que a gente tá no segmento aqui, alimentação e esporte, a alimentação lá eu estranhei bastante, porque antes
eles sempre se alimentam de uma forma muito saudável, que é o correto. Antes de qualquer refeição, que a gente é acostumado aqui, arroz, feijão, sempre existe a sopa. Então, você sempre toma uma sopa de tomate, de cebola, de batata. Pra dar uma saciada. Exatamente. Então, você sempre antes, é servido uma sopa, aí você toma uma sopa, aí vem o prato principal, que também estranha bastante, porque não existe o arroz lá, o arroz é muito ruim mesmo. Vem sachês pequenos assim, em porções. Por exemplo, você vai lá e compra uma caixa, não é igual aqui vem no saco. Vem numa caixa e vem sachêzinhos pequenos, assim, porções bem pequenas, onde eles colocam igual um chá, assim, colocam num chá e fica muito ruim, não tem tempero, não tem um alho, uma cebola, um sal. E lá a refeição sempre é servida batata tem muito. Batata, e aí legumes refogados ali e uma proteína. E é isso. Essa é a alimentação. É diferente, né? Bem diferente. Lucas, que papo 10, papo gostoso, bacana. Parabéns aí pela sua trajetória, Obrigado. por ter, ao invés de se colocado como um jogador que poderia ter uma frustração, ter levado o melhor das histórias que você viveu, ter transformado isso numa profissão e usar a tua profissão para mudar a vida das pessoas. Também você não se contentou em ser só mais um professor de futebol, em só fazer mais uma marmita. Então, acho isso sensacional, parabenizar mesmo. Foi legal conhecer mais da sua história, porque eu conheço muito a Carla, né? Mas é legal conhecer um pouco mais da sua história. Eu tenho certeza que o projeto tá apenas começando e vai ser cada vez mais gigante. É isso. A intenção é conhecer mais gigantes e transformar mais vidas e ter muito mais gigantes aí vivendo, eu falo, sendo atletas da vida e por aí. Obrigado, viu? Papo 10 demais. Tenho certeza que o pessoal de casa também gostou, o pessoal que acompanhou a gente até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá aparecendo aqui pra vocês no YouTube, no Spotify, pra assistir os episódios que já saíram e acompanhar de perto os próximos que irão sair. Muito obrigado pra quem nos acompanhou, fiquem com Deus e tchau!